a proteção da espiritualidade que já se encontra aqui presente. Dai-nos, Senhor, a paz, a serenidade, a tranquilidade que necessitamos para iniciarmos uma semana com paz, com harmonia. Que o Senhor possa envolver o palestrante da noite de hoje, James, numa energia de amorosidade, para que ele possa nos trazer os esclarecimentos, os conhecimentos da tua mensagem, e cada um de nós possa internalizar a mensagem da noite de hoje e possamos retornar aos nossos lares com a certeza de que o Senhor nunca nos desampara, que está sempre conosco. E, dando continuidade, iremos realizar a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas liberta-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Bom, então agora com a palavra nosso irmão James Ney. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Para mim é uma grata alegria retornar a esta casa que nos acolhe com tanta amorosidade, especialmente para falar sobre uma das mensagens mais notáveis do Evangelho de Jesus, porque eu sempre gosto de iniciar as nossas reflexões sobre a terapêutica das suas parábolas. Eu considero como os valores terapêuticos que as parábolas de Jesus possuem. Jesus falava através de metáforas, e essas metáforas, essas parábolas, certamente continha e ainda contém um teor pedagógico na sua linguagem. Quando o amor veio à Terra, era a presença magnânima do Espírito mais perfeito que colocou as suas pegadas iluminadas sobre o orbe da Terra. Era o mês 10 de março do ano Nissan, um mês antes que iria anteceder a crucificação de Jesus. Eu fico a imaginar que o mês antes, onde ele seria colocado ao holocausto, ele seria crucificado. E naquele momento que Jesus caminhava pela Palestina, porque Jesus, durante o seu período de vida na terra, ele peregrinou muito entre a Palestina e a Galileia, e com os seus diletos discípulos. E todos os instantes e minutos que Jesus tinha em conviver com aqueles discípulos, Jesus sempre contava algumas histórias para narrar a experiência do divino na terra, a experiência da nossa vivência de Deus na nossa vida, na nossa existência. E aquele mês de Nissan iria ser um momento muito enigmático, porque a figueira é uma árvore de um tronco de aproximadamente 60 centímetros.
e era um dos figos mais deliciosos que nutria e alimentava tanto a Galileia como a Palestina, especialmente aos judeus. Então, naquele momento, Jesus caminhava por aquelas estradas em direção a Jerusalém, quando, inesperadamente, aquele jovem rabi, ele iria parar diante desta árvore. Esse fato, essa história, narrado por Marcos, está exatamente no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Esse tema geral do capítulo do Evangelho, a fé transporta montanhas, esse tema da parábola da figueira seca está totalmente associado ou associada às nossas relações, da nossa fidelidade, daquilo que estamos fazendo na nossa jornada evolutiva, no nosso crescimento espiritual, da fidelidade do Cristo nas nossas existências. Então, Jesus, ele vai dizer nessa notável parábola o seguinte: e ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longo uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era o tempo de colher figos. E falando-lhe, disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: tende fé em Deus. A resposta que Jesus deu: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. É uma parábola estranha, não é? Será que Jesus certamente iria ter olho de seca-pimenteira? Não tem a história do olho da seca-pimenteira? Será que Jesus secou ao olhar com o magnetismo de Jesus? Claro que não. Primeiro, não era um período. Era uma figueira que ela, naquele momento, ela estava improdutiva. Ela não estava em condições de dar bons figos naquele momento. E era um momento onde ela estava fora da sua estação. Como, por exemplo, quando ele diz assim, o comentário dos Espíritos, que vai desdobrar o significado simbólico desta figueira. E os Espíritos da Verdade vai afirmar a Kardec a seguinte citação do desdobramento desta parábola: porque a figueira seca, ela está relacionada na nossa vida íntima. Nós estamos aqui neste auditório, quantos frutos nós estamos produzindo? Que tipo de figo nós estamos produzindo no nosso dia a dia? Que tipo de árvore? Qual é o nosso tronco da nossa figueira para produzir bons frutos? Que tipo de semente nós estamos produzindo? Então, os espíritos vão dizer assim: a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas
que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem um brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos: que proveito tivemos? A primeira observação que ele faz dessa parábola é com relação... Não é, André? Não é isso, André? Com relação para quem está falando, para o orador, para o expositor. Deolinda Amorim, no livro Espiritismo em Movimento, fazendo uma análise com essa observação sobre a questão do palestrante, e que eu vou aprofundar essa questão. Deolinda Amorim vai dizer: há muitos espíritas de superficialidade, há muitos espíritas que se utilizam de verniz, há muitos espíritas que utilizam a tribuna espírita para sua autopromoção pessoal. Mostram uma imagem e que na realidade é outra. E é exatamente nesse sentido figurado que os espíritos estão estabelecendo. O que nós estamos falando é aquilo que reflete o nosso mundo emocional, o nosso mundo psíquico. É exatamente isso que nós estamos nos identificando com aquilo que nós estamos pregando. É mais ou menos o que nós estávamos comentando no grupo de estudos da obra Missionários da Luz, e que eu fiz uma observação com os companheiros lá embaixo, no grupo de Cristina, e que eu dizia assim: olha, a questão do vampirismo, James, o que tem a ver o vampirismo com a parábola da figueira seca? Tem sim. Eu disse assim: olha, as nossas aparências físicas no corpo, o nosso corpo físico tem essa nossa aparência, não é? Mas quando nós deixamos o corpo em desdobramento espiritual, como Kardec vai dizer sobre a emancipação da alma, quando nós dormimos e o espírito se desprende parcialmente do corpo e retorna para o plano espiritual, que tipo de imagem nós temos no mundo espiritual? Será que reflete aquilo que nós somos? Porque a nossa identidade no mundo espiritual é uma identidade sem máscaras. Nós somos realmente o que nós pensamos, como muito bem colocou Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Nessa obra Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer: o pensamento cria a vida que você procura. O pensamento cria o mundo psíquico que você está produzindo. Portanto, nós, na realidade espiritual, no mundo espiritual, refletimos as formas, pensamentos que nós produzimos. Temos uma aparência no corpo físico, mostramos muitas das vezes uma imagem que não significa a nossa realidade, porque a nossa identidade é a identidade do pensamento, é a forma como nós estamos pensando, é a forma como nós estamos estabelecendo novos padrões. E que tipo de padrões nós estamos estabelecendo para esse mundo? Que tipo de imagem nós estamos projetando? Porque nós vivemos em um mundo de aparências, de ilusões. O mundo é de imagens, de ilusões. Tudo vai passar, tudo se transforma. Então, quando ele diz assim mais adiante, é também um símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Por que nós não somos úteis? Por que a gente não procura estabelecer, de certa forma, uma vida produtiva e não improdutiva? Que tipo de árvore nós somos?
Porque eu considero todas as parábolas, essa parábola a parábola da figueira seca, ela está totalmente ligada à parábola do joio e do trigo. Ela está ligada à parábola da porta estreita, ou seja, todas as parábolas de Jesus, elas estão interconectadas. Uma retroalimenta a outra. A verdade é essa. Então, quando ele diz assim, não é? Eu vou tornar a repetir. É também um símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis. E não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Essa fé que os espíritos estão dizendo aqui é exatamente a seiva para a criação daquela semente, a seiva daquela força que vai transbordar de cada um de nós. Quando Jesus fez aquela afirmação, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os obstáculos. Dirá esta montanha, remove. E quais são essas montanhas que nós possuímos? É o Pico da Bandeira? É o Monte Everest? Claro que não. São as nossas montanhas emocionais. Os maiores desafios estão dentro de nós, dentro de você. Os grandes Everestes são as montanhas constituídas de placas emocionais dentro de nós. O maior desafio da criatura humana no órbita terrestre é ele conhecer a si, é ele estabelecer que se você tiver essa fé, como Jesus muito ensinou, você vai remover todo o seu estado de sombras, todo o seu estado emocional negativo. Então, ele continua dizendo assim, as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas, são árvores frondosas, mas sem frutos. E por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os nossos sistemas, o que ele está falando aqui de sistemas? Não está aqui no texto, mas eu vou traduzir. Os sistemas sociais, as nossas questões sociais. Há muitos discursos políticos, há muitos discursos sociológicos, que parecem folhas secas e que não dá bom fruto. Há muito discurso eloquente, como iria dizer o senhor Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, em 1621, na Capela Sistina, em Portugal, eu considero esse discurso do Sermão da Sexagésima uma obra-prima, Edson. O Sermão da Sexagésima. Está aí na internet para que vocês possam baixar, caros internautas e companheiros do auditório. O Sermão da Sexagésima é uma análise que Padre Antônio Vieira vai falar sobre uma diversidade de parábolas. E ele, nesse discurso de Padre Antônio Vieira, ele vai falar sobre a árvore, que o discurso do Evangelho é um grande tronco. Ele vai falar que quando você prega o Evangelho, que a estrutura do Evangelho é o tronco de uma árvore. E que os temas do Evangelho são os galhos. E que cada galho tem os seus frutos. Os frutos é a mensagem que vai tocar o coração. E aí ele vai estabelecer nesse sentido figurado, Padre Antônio Vieira, ele vai dizer que tem muitos oradores, isso lá em Coimbra, na Universidade de Coimbra, porque a impressão que eu tenho, André, que eu acho que Padre Antônio Vieira andou estudando programação neurolinguística.
Ele conhecia mais do que nunca. Como era o nome dela? Teresa d'Ávila. Antes de Padre Antônio Vieira, Teresa d'Ávila, que é a reencarnação de Madalena, Teresa d'Ávila também andou estudando programação neurolinguística, e eu fico dizendo assim, Jung e Freud, Carl Gustav Jung, Lacan e todos esses terapeutas do século XX, século XXI, aprenderam foi com Teresa d'Ávila, porque ela escreveu um livro sobre o calabouço, o castelo interior de cada um de nós. Nós somos castelos com as nossas figueiras, com os nossos ramos. Vai dizer isso Teresa d'Ávila em 1577. Depois Padre Antônio Vieira vai dizer que tipo de árvores nós somos. Que tipo de frutos cada um de nós estamos tendo. Porque Deus nos concedeu a árvore da vida, para que cada um de nós possa florescer e dar bons frutos. E que tipo de frutos nós estamos dando? Frutos saborosos, doces, ou frutos amargos? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Que tipo de semente nós somos? Teresa d'Ávila já fazia essa reflexão, e Padre Antônio Vieira. Aí vem os espíritos no século XIX, na codificação, como o advento da revelação em uma análise psicológica dessa questão da figueira seca que Jesus nos apresenta, quando eles vai continuar dizendo assim: são árvores frondosas, mas sem frutos, e por isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Ora, não estamos vivendo um momento da transição planetária? Eu vou pedir ajuda aos universitários. Eu não estou vendo aqui Gorete no auditório, porque Gorete é professora de inglês, né? Quem é professor de inglês aqui, levante a mão que eu vou pedir ajuda aos universitários. Quem entende, quem fala inglês aqui? Por favor. Pô, aqui em Santo Antônio de Jesus ninguém fala inglês? No auditório não tem? Eu vou tentar arriscar, se eu estiver errado, eu peço ajuda aos universitários. Tem uma palavra em inglês, eu não sei se é isso, mas eu aprendi na área que eu trabalhava em comunicação. Eu ligava para algumas agências e dizia: James, qual é o deadline? O que é deadline? Prazo final, data limite. Deadline, prazo final, data limite. Eu via muito isso no jargão de comunicação, publicidade. James, qual é o deadline? Eu disse: deadline, por que não diz logo em português? Qual é a data limite? E aí, quando o meu amigo, companheiro de movimento espírita de Minas Gerais, Geraldo Lemos, que iria dizer: em 2019 vai ser o deadline, a data limite, a transição planetária, para que a gente não saia daquele padrão de uma figueira seca, para que a gente possa produzir bons frutos com as nossas árvores. E eu ia entender o seguinte, que a data limite é você que vai estabelecer com você mesmo, no seu processo de mudança. A sua data limite de mudança de padrão mental e psíquico é você que vai estabelecer, não é o outro. A transição planetária está associada com a parábola da figueira seca, quando ele diz assim, no momento que você começar a dar bons frutos, o mundo vai entrar em um processo de transição aonde as grandes árvores que será implantada no orbe terrestre dará bons frutos. Para que ele dê bons frutos, é necessário a nossa transição, é necessário a sua
data limite em que você vai dizer: eu vou mudar. Porque o maior desafio da criatura humana na Terra é realizar a sua transformação interior. Deixar de ser improdutivo, como ele diz aqui. Deixar de ser uma fruta podre e se torne a seiva da vida, que se transforme. Porque Dr. Juliano Moreira, em vida, ele tinha um padrão de atender os seus clientes, os seus pacientes, no hospital da Faculdade de Medicina, no estado da Bahia. Dr. Juliano Moreira foi para o Rio de Janeiro. Ele se tornou um grande psiquiatra brasileiro. Mas quando ele desencarna e que ele chega no mundo espiritual, ele encontra com quem? Porque Dr. Juliano Moreira, ele era contemporâneo de... Como é o nome aqui do Centro Espírita, Edson, que eu esqueci? Como é o nome desse Centro Espírita? Eu não estou ouvindo. Agora eu ouvi. Ele encontra com José Pititinga no mundo espiritual. E tem um momento, eles viveram anos aqui em Salvador e não se encontraram. Porque Salvador era uma grande metrópole, era uma das maiores cidades da América Latina, na metade do século XIX e meados do século XX. E eles desencarnam. Quando chegam no mundo espiritual, quem é que está lá na faculdade, no mundo espiritual? A faculdade de psicologia espiritual. Ele tem um encontro com quem? Aí aparece quem? Jung, Freud, Dr. Juliano Moreira, José Pititinga, Filomeno de Miranda, todo mundo sentado na cadeirinha, tipo essa branca, para receber aula de psicologia transpessoal. E quem era a professora? Algumas figuras que nós conhecemos, como Joana de Ângeles e outros. E ali, o diálogo que se trava entre Pititinga e Dr. Juliano Moreira, Dr. Juliano Moreira vai dizer assim: eu reconheço que eu tenho que rever todos os meus velhos conceitos que eu tinha na Terra. E Pititinga, ele era PhD em quê? No Evangelho de Jesus. Ele iria dizer que o Evangelho, ele tem um teor, um tônus espiritual pedagógico. Quando você vive as parábolas nesse tônus pedagógico, você muda a vibração psíquica, energética do paciente. E Dr. Juliano Moreira, ele revê o seu conceito e ele resolve estudar as parábolas de Jesus para entender o problema do psiquismo humano. Portanto, meus queridos irmãos, percebemos que nessas observações vamos perceber que cada um de nós daremos o fruto que nós estamos regando. Eu comentava com Edson que há uns 15 dias atrás eu fui para a cidade, para a região de Irecê, Barra do Mendes, distrito de Barra do Mendes. Eu participei de uma jornada espírita e conheci um senhor centenário, 100 anos, a idade de Antônio Dias, não é isso? Ele está com 100 anos. Então, o nome dele é Seu Dudu. James, o que tem a ver Seu Dudu com a parábola da figueira seca? Eu cheguei lá na zona rural do sertão da Bahia, 550 quilômetros de Salvador. Eu conheci um senhor de 100 anos. Eu iria perguntar a ele: Seu Dudu, quando o senhor se tornou espírita? Meu filho, eu me tornei espírita com 15 anos de idade. De 15 para 100 anos, ele tem quantos anos como espírita? 85. A idade do meu irmão ali. Não é 85 que o senhor tem?
Aí eu iria perguntar a ele, André. Desculpa, eu sei que você tem 55 anos. Eu iria perguntar a ele: seu Dudu, qual é o segredo dessa vida saudável? Agricultor, homem da roça, vaqueiro. Seu Dudu, me explica uma coisa. Que história é essa do senhor e o senhor João Bento psicografando Olavo Bilac e Castro Alves aqui no sertão da Bahia? Num centro espírita, 5 irmãos lá naquela região. Me conta essa história. Ah, nós éramos amigos em uma vida do passado. Eu fiquei, sabe? Cadê as cartas? Está lá, Olavo Bilac. Mas o senhor sabe ler? Eu disse: não, mal sei fazer os meus garranchos. Que tipo de árvore é seu Dudu e seu João Bento? Que tipo de frutos ele vem dando ao longo de 85 primaveras? E ele iria me dizer algo, e que eu disse ao meu amigo Edson hoje. Eu disse: Edson, eu vou passar essa para você, porque esse foi o recado, foi a lição que eu aprendi lá naquela região. Ele virou para mim e me disse assim: eu estou fazendo uma relação com as nossas figueiras, as nossas árvores, as nossas sementes e os nossos frutos. Seu Dudu iria dizer assim: meu filho, os espíritas do interior não adoecem. Eu disse: opa, mas os espíritas da capital estão adoecendo. Eu fiquei querendo saber. Mas por que, seu Dudu? O povo, eu vou corrigir, eu falei errado, eu vou corrigir. O povo da roça, os espíritas da roça não estão adoecendo. Ou seja, ele tirou algumas cidades do interior, um homem sem instrução. Mas os espíritas da capital estão adoecendo. E eu perguntei a ele por quê. Ele iria me responder: é porque nós, o espiritismo na roça, nós fazemos um espiritismo com amor. E quando a gente ama, não adoece. Mas os espíritas da capital estão adoecendo. Por que, seu Dudu? Porque faz o espiritismo sem amor. Um homem sem instrução nenhuma. O que ele está querendo nos dizer? Que tipo de árvore você é? Você reencarna, e ao reencarnar, que você é o princípio inteligente do universo, e ao longo do seu crescimento, a tua árvore cresce, que é você, neste corpo que nós possuímos. Que tipo de frutos ao longo da nossa existência estamos dando? Então, quando ele disse assim: as pessoas estão adoecendo nas casas espíritas porque não está amando. Ame. No momento que você amar de forma incondicional, você não adoece. Porque a chave, a palavra-chave, a espinha dorsal da proposta da Boa Nova para a humanidade, muito bem apresentado por Humberto de Campos no livro Boa Nova, como na obra Primícias do Reino de Amélia Rodrigues, a espinha dorsal é o perdão. O problema da humanidade é a questão do perdão. Quando Jesus disse assim: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E no momento que você não consegue perdoar o outro, que você guarda mágoas, ressentimento, mágoas e ressentimento, ao longo da linha do tempo, da sua jornada na Terra, ela vai eclodir com uma doença emocional, psíquica, emocional. O rancor cristalizado no nosso coração, na nossa mente, vai eclodir como um câncer, como problemas de consequências profundas. Se a pessoa tem câncer nas cordas vocais e que está sofrendo, tem alguma coisa ligada ao nosso estado emocional, naquilo que nós falamos,
naquilo que nós estabelecemos como a linguagem para com o outro. Então, todas essas questões estão ligadas à questão do amor. Se você regar a sua consciência, o seu pensamento com a substância divina do amor, a tua árvore dará bons frutos. Foi por isso que Jesus, o governador espiritual da terra, ele ficou preocupado e disse assim: olha, aqui na Galileia, na Palestina, naquela região que hoje é o estado de Israel, o evangelho de Jesus fracassou naquela região. E aí o que foi que Jesus fez? Chamou o diretor espiritual do planeta Terra, porque o Cristo, ele é o governador da terra, mas só que ele tem um diretor espiritual, que é, conforme Humberto de Campos vai dizer no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O diretor sociológico da terra é Liu, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo. É Liu, na realidade, seria Henrique de Sagres. O Henrique de Sagres queria promover a descoberta dos novos continentes. Então Jesus tem um diálogo com Eliu e disse: Eliu, a árvore que eu plantei nas terras do velho continente, da Galileia, da Palestina, acabou dando péssimos frutos. Vamos transplantar essa nova árvore em um novo Éden, em um novo jardim. Você pode ver, Eliu, em que local poderemos transplantar a árvore do meu evangelho? Aí Eliu pensou muito bem, disse: vou ver onde será. Depois, Eliu manda um WhatsApp para Jesus. E Jesus pega lá no WhatsApp, e o WhatsApp entre Eliu e Jesus é um WhatsApp de banda larga cósmica, é instantâneo. E aí, olha, eu descobri um local no novo continente. Então é para lá que nós vamos implantar a nova árvore, e que eu acho que essa nova árvore vai dar excelentes frutos e excelentes figos. E onde seria essa nova árvore do Evangelho? Em terras, aqui no Brasil. E aí quando Eliu, estabelece que seria essa região, ele chama quem? Ismael, que seria o governador espiritual do Brasil. E aí eles prepara esse diálogo que eu estou falando deles, aconteceu 700 anos antes do descobrimento do Brasil. Aí o que foi que eles fizeram? Transplantaram todo o evangelho para a terra do cruzeiro, que é o Brasil, que somos nós. Só que nós vieram muitas frutas, muitas árvores com seus troncos e com as suas árvores, com as suas folhas secas, também para o Brasil. E hoje nós estamos vivenciando essa experiência quando Jesus, em uma das suas parábolas, iria dizer: deixai que ambas cresçam juntos. A parábola do joio e do trigo. No momento certo, iremos separá-las. Ou seja, quando ele transporta a árvore do evangelho para a terra do cruzeiro, ele iria, ao longo do tempo, perceber quais seriam esses excelentes frutos que daria. Perceberam? Aí é quando Emmanuel, aqueles personagens lá da Galileia, da Palestina, como Emmanuel, o Chico, Francisco de Assis, Joana de Cusa, eles vêm para onde? Para o Brasil. Aqueles espíritos que trabalharam junto do Cristo, muitos deles vieram para o Brasil. E ao chegar aqui, Emmanuel vai, através de Chico Xavier, no livro Fonte Viva. E Chico vai dizer que ele não se considera uma grande árvore. Se Chico diz que não se considera uma grande árvore, imagine que tipo de árvore eu sou, Edson. Um galho seco
da pior espécie. Se ele disse, eu sou uma árvore sem muita significação. Se ele disse isso, que tipo de árvore Pedro Paraíso é? Uma árvore baixa. Toda árvore baixinha, às vezes dá os seus espinhos. Eu não estou querendo dizer nada que você vive com os seus espinhos. Porque todo mundo tem os nossos espinhos. Às vezes nós somos um pé de mandacaru. Muitos de nós, às vezes, somos, a maioria das vezes, um mandacaru com os nossos espinhos. Para se tornar uma figueira produtiva, a gente tem que vivenciar aquela passagem das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando você tem o coração puro, você vai dar bons frutos. E vai deixar de ser um mandacaru de 1,60 m, com seus espinhos. Percebeu? Então, colocando uma pitada nessa história da parábola da figueira seca. Nós somos uma figueira saudável ou somos um mandacaru com os nossos espinhos e que está sendo podado aqui na casa espírita com o Evangelho de Jesus? Então, quando o Senhor Emmanuel nos manda uma mensagem de Mateus, capítulo 7, versículo 16, é Mateus que vai dar uma descrição na percepção de Mateus e na análise de Emmanuel, quando ele diz que tipo de frutos nós somos, que foi psicografado no livro Fonte Viva. E ele diz assim, por seus frutos os conhecereis. Jesus, pelos seus frutos vos conhecereis. E ele diz assim, nem pelo tamanho, entendeu, Pedro? Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vestutez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada você não pode avaliar pela aparência, mas sim pela profundidade da seiva que é aquela árvore. E ele continua assim, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente. Porque cada um de nós temos os nossos aromas. Que tipo de aroma a nossa árvore está dando? Eu estou falando do aroma emocional. Porque o pensamento, ele tem vida. O pensamento tem cor. O pensamento tem peso. O pensamento tem densidade. O pensamento tem cheiro. Não é isso, tia Cristina? Não se ofenda. Não é isso que a gente estava falando sobre missionário da luz? O pensamento tem cheiro. Que tipo de pensamento, que tipo de perfume nós estamos produzindo? Eu não estou falando do azarro, daquele perfume alfazema suíça. É o que eu uso. Que tipo de perfume que a nossa árvore está dando? Nem pelas emanações repulsivas. O que Emmanuel está querendo dizer pelos frutos? Que nem pelas emanações repulsivas. Que tipo, será que nós estamos sendo repulsivo com o outro? Olha que dentro de um lar existe vários tipos de árvores com seus frutos. Às vezes tem umas árvores dentro de casa que são frutos amargos, porque cada um tem as suas árvores dentro de casa, aquilo que você plantou.
a tua fazenda terá as árvores que você foi cultivando ao longo das sucessivas reencarnações. Cada um cultiva aquilo que você estabeleceu como padrão de mudança da tua própria vida. Então cada um tem a família que merece, cada um tem o fruto que merece. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Eu podia terminar aqui a palestra, mas a gente tem que ir para as considerações finais. Eu vou repetir. Porque essa colocação pelos frutos, Emmanuel vai dar uma ilustração mais profunda sobre a questão da parábola da figueira seca. É para a gente botar o dedo no nariz e refletir. Não é isso? Faz a gente pensar. O senhor, no mínimo, está dizendo assim. Como é o nome do senhor? Antônio. Antônio pode estar pensando assim porque ele estava com o dedo no nariz refletindo. Não é isso? Antônio pode sair e dizer assim: será que eu sou uma figueira seca ou uma figueira que está produzindo bons frutos? É para pensar, né, Antônio? Ele diz assim, Antônio, eu só vou ler agora só para você. E ninguém vai ouvir, e nem os internautas. Vou repetir. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Jesus iria dizer, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nem todos que se diz Senhor, Senhor entrará, Cristina, no reino dos céus. Ele conclui: assim também nosso espírito em plena jornada, assim também a nossa trajetória pelos caminhos da terra. Cada um de nós estamos deixando o nosso legado nessa terra fértil chamado Mãe Gaia, planeta Terra. Que tipo de raízes estamos aprofundando nessa terra fértil chamado a Mãe Gaia, esse planeta abençoado que Deus nos deu de graça e não cobrou nada? Que tipo de raízes a gente está plantando? Raízes da superficialidade ou raízes com profundidade? Uma semente de um feijão. Aqui tem algum plantador de feijão? Se não tiver, eu vou ficar muito decepcionado, que ninguém planta feijão aqui em Santo Antônio. Hã? Ninguém planta feijão aqui também não, Edson? Por favor. Eu não vou pedir uma saca de feijão. Mas se você pegar um feijão e botar na terra, ele não vai germinar. E as suas raízes vai começar a ir para as entranhas da terra. E vai dar um bom feijão. Agora, se você pegar um feijão, um caroço de feijão, e colocar dentro de uma caixinha plástica, e botar um algodão, e molhar um pouquinho, o que vai acontecer com esse caroço de feijão? Vai germinar. Mas que tipo de raízes ele vai ter dentro de uma caixinha no algodão molhado? Raízes sem profundidade, raízes de aparência. Percebeu? Ele pode germinar se você tirar ele, transplantar daquela caixinha plástica para a terra. Aí ele vai crescer. Então Emmanuel vai concluindo dizendo assim: assim também nosso espírito em plena jornada
Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre Jesus. O que é que está nas camisas de Cristina, de Dona Marileide e da minha amiga ali? O que é que está aqui? A parreira, que é a imagem do vinhedo na introdução do Livro dos Espíritos, Prolegômenos. Que tipo de seiva? Porque aquela parreira é um significado simbólico do maior fruto que o Cristo, o grande fazendeiro, governador desta grande fazenda chamada planeta Terra. E qual foi o maior fruto que o Cristo jogou as suas sementes? O Consolador prometido, o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Foi por isso que ele colocou esse símbolo. Então, meus irmãos, chegamos a uma conclusão. Que tipo de frutos daremos para as gerações futuras? Que tipo de figo está sendo estabelecido pela juventude daqui? Cineira Pinto, uma grande pedagoga, iria dizer: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim? Que tipo de semente os pais estão implantando no coração desse jovem? Percebeu? Será que ele no futuro será uma árvore com tronco de 60 centímetros, uma figueira? Será que ele dará folhas secas ou folhas verdes saudáveis para mais tarde dar excelentes frutos? Percebeu, André? Essa nossa metáfora? Então eu concluo dizendo: nós somos uma figueira saudável ou um pé de mandacaru com seus espinhos? Porque um pé de mandacaru também, ele é produtivo, alimenta muito. Ele tem um significado simbólico, o mandacaru, nos sertões do Brasil. Mas tem os seus espinhos. Nós somos figos ou somos espinhos? Porque quando Jesus finalizou essa história, porque ele sabia que, se eu não me engano, foram um mês antes de ser crucificado, e ele deu um recado: vão me crucificar e eu vou deixar o recado da parábola da figueira seca. Que tipo de homem você é? Com tônus mentais, com seus padrões de amor, ou com seus padrões da infelicidade? Gratidão, que Jesus nos abençoe. Namastê. Vamos manter o silêncio, gente, por favor.